Olá pessoal, professor Jean Aquino, este é o primeiro de uma série de 5 simulados do padrão FGV. Só vai haver de fato propósito adequado para este vídeo se você de fato tiver feito as questões em casa já. A intenção é que nós façamos questões mais complexas que a própria prova, para que no dia da prova nós as achemos um tanto quanto mais simples de executar, tudo bem? Agora, só a propósito de fato você realizou as questões. Se você não o fez, você vai pausar o seu vídeo agora, pega o seu PDF, faz as 30 questões e acompanhe a correção comigo. Tudo bem? Então pause seu vídeo se você ainda não fez e aí seguimos com a correção. Bom, vamos lá. Olha só. Eu vou partir direto para as questões agora e é importante que você faça anotações e que você guarde consigo as anotações que você fizer, porque elas serão úteis. Eu quero que você não só acompanhe a correção, perceba os erros que você cometeu e você provavelmente terá cometido alguns erros aí, a intenção é essa, e acompanhe a correção com as anotações, para que as anotações que você venha a fazer sejam úteis no seu processo de estudo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós passamos aí por um texto pequeno, como é o padrão da FGV, eles não gostam de colocar textos muito grandes, o que não torna a questão mais ou menos fácil, tudo bem? Perfeito, olha só. A primeira questão é aquela questão clássica da FGV, em que eles fazem 2 ou 3 afirmações sobre o texto que você leu e querem que você diga qual ou quais das afirmações está ou estão corretas, tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira afirmação diz, depreende-se, sempre que ele fala depreende-se, infere-se, ele fatalmente quer que você se refira a uma informação presente no texto que não vai estar tão explícita em termos semânticos ou gramaticais. Agora, é claro, uma questão de depreensão, uma questão de inferência, algo que você possa concluir pela leitura do texto, tá legal? A primeira afirmação diz que depreende-se que a Caatinga é o único bioma brasileiro que experimenta um processo acelerado de desmatamento. Por que essa questão é ligeiramente maldosa e em que ponto ela tenta confundir você? Lá no texto, ele fala que a Caatinga é o único bioma de ocorrência exclusiva no Brasil. Cuidado para você não confundir. Eles gostam de pegar pequenos fragmentos em que se repitam certos termos e devem supor, e acham que você vai supor, na verdade, que a mera repetição de 2 ou 3 palavras torna a afirmação correta. Não, ele não fala lá que é o único bioma brasileiro que experimenta um processo de desmatamento. Ele fala que é o único bioma de ocorrência exclusiva no Brasil. Para isso é importante que haja uma leitura sempre atenta dos fragmentos, tá legal? Aí, a primeira afirmação então que ele faz está equivocada, porque ele não fala que é o único bioma brasileiro que apresenta um processo acelerado de desmatamento. É claro que o conhecimento de mundo faria você matar essa questão com mais facilidade. Você sabe que a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica enfrentam também um processo de desmatamento. Quando ele diz que a Caatinga é o único bioma que experimenta esse processo, seria uma informação equivocada do ponto de vista textual e do ponto de vista extratextual também. Tudo bem? Então, número 1, errado, tá? Número 2, infere-se que uma política eficaz de conservação poderia estancar o desflorestamento. De fato, isso está presente no texto. Quando ele fala que a falta de uma política de conservação faz com que avance o desmatamento, você pode inferir com isso, você pode concluir com isso, que se houvesse uma política eficaz de conservação, o estancamento poderia ser minimizado, tudo bem? Então, o número 2 está certa. A desertificação da Caatinga é um fato concreto que se deve ao aquecimento global. Mais uma vez, a banca tenta confundir você usando uma expressão que se assemelha muito àquilo que você viu no texto. Só que se você voltar ao texto, perceberá que ele fala no texto que é uma ameaça concreta. Veja, há uma diferença entre uma ameaça concreta e um fato concreto. Se eu falo que é uma ameaça concreta, eu me refiro a uma possibilidade, uma conjectura, uma coisa que pode acontecer ou não. Agora, quando ele fala fato concreto, é diferente. Ameaça concreta é uma coisa, fato concreto é outra coisa. Tá legal? Se ele se refere à expressão ameaça, ele se refere a algo que pode acontecer ou não. Agora, quando ele fala fato concreto, ele teria isso como certo já. Ainda não é um fato concreto. Não houve a total desertificação ainda da região. Tá legal? Então, ó, na questão 1, a única afirmação correta é a número 2. Tudo bem? Vamos lá. A resposta, portanto, aí é a letra C de casa. Número 1, somente a 2 está correta. Tudo bem? Vamos à próxima. Assinale a opção correspondente à modalidade textual predominante no texto acima. As questões de modalidade textual são questões muito frequentes na Fundação Getúlio Vargas. Eles gostam muito de cobrar aquele reconhecimento dos padrões narrativos, dissertativos e descritivos. Gostei particularmente dessa questão
porque ela faz referências corretas a todos os tipos de modalidades textuais que existem nos textos, só que apenas uma delas condiz com o texto que você acabou de ler, tá legal? A letra A fala que o texto é narrativo, e não é narrativo. O que um texto narrativo tem que ter? Veja, centrar-se em personagens, em enredo que se enquadra de forma cronológica, predominância de verbos expressivos, diálogos e cenário. Nada disso está presente no texto. Eu gosto da utilidade dessa questão porque ela faz com que você perceba quais são as características predominantes num texto narrativo, tudo bem? Se eventualmente no dia da sua prova ele cobrar um texto narrativo lá, você já vai saber que ele vai conservar as características aí expostas. A questão do personagem, do diálogo, do cenário, da cronologia dos fatos que se organizam lá, tudo bem? Então descartemos a letra A. A letra B, descritivo pela predominância de adjetivos e pela estagnação temporal. Esta opção está errada, porque o texto que você leu não é nada descritivo. Agora, há uma coisa útil que se extrai dessa opção, o conceito de texto descritivo. Aí ele fala predominância de adjetivos, não é difícil concluir isso. Sempre que você descreve alguma coisa, é óbvio que predominarão adjetivos. Se você diz a minha vida é boa, a sua casa é grande, os argumentos são falhos. O processo descritivo implica a presença de adjetivos. Não há como descrever sem que se empreguem adjetivos, coisa que o texto não faz predominantemente. Aí ele fala aí em estagnação temporal, uma expressão que me interessa. O que é estagnação temporal? Quando um texto é narrativo, você percebe o passar do tempo. Chapeuzinho Vermelho acorda, veste sua capinha e sai. Repara como há uma sucessão cronológica, tudo bem? A estagnação temporal no texto descritivo acontece porque quando o autor se põe a descrever alguma coisa, esse fluxo narrativo se interrompe. Não há o passar do tempo aí. Então você tem a chamada estagnação temporal, tudo bem? Seria essa característica de um texto descritivo também. Bom, o texto que você leu discute uma questão de desmatamento, que discute uma questão social, política. Não tem nada de narrativo, nada de descritivo, tá legal? Aí vem duas opções que podem me confundir. A letra C fala que é um texto dissertativo argumentativo. A letra D fala que é um dissertativo expositivo. Vamos perceber, pelas próprias características expostas nas opções, qual das duas é a melhor resposta. Na letra C ele fala que é um texto dissertativo argumentativo, por valer-se de argumentos que fundamentam uma visão subjetiva e pessoal, marcadas por orações e expressões de função modelizadora. Olha, o texto que você leu não tem nada de subjetivo. Não tem nada de pessoal. Ele só trabalha com aquilo que se possa comprovar. Trabalha com o dado geográfico, matemático, estatístico. Repare que ele trabalha muito com números e referências à região, tudo bem? Portanto, o texto que você leu ele é dissertativo, sim, mas ele não segue uma dissertação subjetiva. Não há aí o emprego da expressão ou função modalizadora, que é uma coisa de que a Fundação Getúlio Vargas gosta muito. Função modalizadora se percebe no momento em que o autor do texto se posiciona sobre uma questão. Se eu digo para você que a inflação atingiu 9% no último mês, essa é uma informação técnica desprovida de caracteres subjetivos e pessoais. Agora, se eu falo para você que a inflação atingiu absurdos 9% no último mês, ao falar que é absurdo, eu me posicionei. Este absurdos aí seria um exemplo da chamada função modalizadora, um momento em que, com uma palavra, uma expressão, um período, o autor se posiciona criticamente quanto à questão. O texto que você acabou de ler, ele é desprovido de caracteres modalizadores. O autor não se posiciona criticamente quanto à questão. Ele só expõe o dado, ele expõe o número. Pode ser ruim, pode ser drástico, pode ser preocupante, mas ele expõe os dados de forma objetiva. Por isso, a resposta é a letra D de dado. O texto é dissertativo expositivo, por expor dados e números comprováveis de forma objetiva. Subjetividade tem a marca do sujeito, tem a marca da pessoa. A objetividade é sem marcas de pessoalidade. Eu apenas exponho aquilo que se possa comprovar sem que eu me posicione sobre aquilo, tudo bem? Então não confunda. Afirmações objetivas partem do dado, partem do que se possa comprovar. Afirmações subjetivas partem da expressão do que eu penso como pessoa, tudo bem? E a letra E diz que o texto seria uma crônica. Outro conceito interessante. Pequeno texto narrativo que aborda situação cotidiana e dela se vale para, vez por outra, lançar um olhar sobre questões morais ou filosóficas. Se você conta a história de uma velhinha que saiu de casa, na rua, foi assaltada por um garotinho de 8 anos de idade.
Se você pega este fato narrativo e se vale dele para discutir a questão da redução da maioridade penal, isso se aproxima muito do propósito de uma crônica. Valer-se de uma situação do cotidiano para, normalmente, nem sempre, incutir-se aí uma discussão filosófica, política, religiosa, tudo bem? A crônica sempre se baseia num fato corriqueiro do dia a dia. O aluno perguntou na sala outro dia, então vai ser sempre um texto atual? Não. Se a crônica foi escrita há 200 anos, né, vai abordar a atualidade de 200 anos atrás, não a de agora. Então, a crônica não terá necessariamente um compromisso com a realidade atual. Se a crônica for escrita 200 anos atrás, é claro que vai abordar o cotidiano daquela época, não de agora, tá legal? Agora, que se baseia em fatos corriqueiros do cotidiano, isso aí normalmente é o que acontece quando o texto é denominado crônica de verdade, tá legal? Então, número 2, letra D, o texto que você leu é uma dissertação expositiva, que parte do dado, não da expressão subjetiva, que parte do que se possa comprovar, não daquilo que se possa apenas opinar, tudo bem? Vamos à próxima. Aí você tem aquela temível questão de reescritura de frases. As pessoas me perguntam muito, como é que eu faço uma questão de reescritura? Olha, quando você explica reescritura para um aluno, tem que ser a última matéria da turma. Por quê? A reescritura não é um tipo de coisa que se possa explicar na primeira aula. Por quê? A reescritura implica manutenção de sentido e correção. A manutenção do sentido não é tão difícil assim de observar se você é uma pessoa que lê com frequência e que, consequentemente, tem um bom domínio vocabular, tudo bem? As pessoas que leem com frequência e, consequentemente, têm um bom domínio vocabular e interpretativo vão achar essas questões tanto quanto fáceis até o momento em que elas começam a abordar a correção gramatical. Quando ele pede uma reescritura, as opções erradas elas terão dois erros. Ou elas vão desrespeitar a interpretação original do texto, em algum aspecto, ou vão inserir, e aí vem o aspecto um pouco mais perigoso, algum desvio gramatical. Só que os desvios gramaticais que eles inserem sempre são um tanto quanto sutis. É uma crase mal empregada, uma concordância mal feita, a falta de um acento, a falta de uma vírgula, tudo bem? Então, reescritura implica interpretação e gramática. É uma combinação de ambos os elementos aí, tá legal? Então, é importante que você tenha atenção à manutenção do sentido, mas também da correção do texto original, tá? Vamos lá, veja o texto original. A Caatinga padece da ausência de uma política clara de conservação que estanque o processo de desflorestamento e ajude a impedir a formação de um deserto inteiro no Nordeste. O que eu sublinhei ali? Os verbos. Repara só. Na locução verbal embaixo, eu coloquei o verbo principal. Padece, estanque e impedir. Na transposição, na reescritura, é importante que esses verbos mantenham o mesmo sentido. Padecer significa sofrer, sentir falta de, não é isso? Estancar significa estagnar, interromper, parar. Impedir também. Impedir significa interromper, significa não permitir o prosseguimento. Então, quando você parte para a busca da opção que mantém a mesma ideia, pelo menos você já vai com uma pistazinha já, de encontrar verbos que peçam, né, que tenham a mesma significação do verbo aí na sequência, tá? Vamos às opções que ele apresenta aí para que nós encontremos uma que mantenha o mesmo sentido e a correção do texto original. Vamos lá. Padece, estanque e impedir. Vamos ver. A letra A começa. A Caatinga prescinde, já estragou. Padecer e prescindir não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Padecer significa sofrer, sentir falta de algo. Agora, prescindir significa não precisar. Significa justamente o contrário. Mas por que alguém pode, de fato, se equivocar e marcar a letra A? Ele vai brincar com a sua percepção com relação à regência. Repara, quem padece, padece de. E quem prescinde, prescinde de também. Maldosamente, ele coloca um verbo que não tem o mesmo sentido, mas que rege a mesma preposição. Isso, de fato, pode fazer alguém supor que essa forma estará correta. Professor, e se eu não souber o significado de uma palavra que apareceu na prova? Aí você vai ter que analisar contextualmente a situação para que você possa chegar o mais próximo possível da resposta. Não vou enganar você. O total desconhecimento da significação de um vocábulo pode sim impedir você de acertar a questão. Cabe à prova ter o mínimo de bom senso e não cobrar palavras que não sejam do uso
pelo menos de alguém que leia com uma certa frequência. Agora, se ele começa a cobrar a significação de vocábulos totalmente fora da realidade linguística das pessoas que leem, não aquelas que só falam, aí eu já acho que beira um pouco a covardia já. Mas, normalmente, qualquer pessoa com uma bagagem de leitura razoável consegue chegar à significação de certas palavras. Prescindir significa abrir mão, não precisar de algo. Tanto que quando você tem uma coisa de que você precisa muito, você fala que ela é imprescindível, não é isso? Então a letra A está descartada. Letra B. A caatinga sofre, padece e sofre, perfeito. Sofre em decorrência da inexistência de uma política objetiva de conservação que estagne, que estanque, está indo bem, o processo de desflorestamento e que coopere em impedir a formação de um deserto em plena região Nordeste. Eis a resposta. Ela mantém o mesmo sentido, padecer e sofrer, tá vendo? Na sequência ele fala estanque lá no texto original, aí ele fala estagne. Estagne é estranho, eu sei que é, mas vem do verbo estagnar, que significa estancar, interromper, não permitir o fluxo. Na sequência ele fala coopere em impedir e mantém o mesmo sentido do texto original lá, tá legal? Se por acaso você vir que há uma ou outra palavrinha que não satisfazem demais você nesse fragmento aí, leia as demais opções. Você vai perceber que a letra B é de fato a melhor resposta e é da filosofia da banca colocar respostas que nunca agradam em 100% o seu coração, mas você consegue chegar a elas pela eliminação das demais opções, tá? Então, ó, letra B é a resposta, ainda assim quero ver as demais. A letra C diz, a caatinga padece da ausência, começou bem, a repetição vocabular mantém o sentido, né? De uma política de conservação clara que incremente o processo. Você imagina uma política de conservação que incremente o desflorestamento. Incrementar é estimular. Então, o incrementar foi empregado de forma totalmente equivocada aí. Imagine se a política de conservação vai incrementar o desflorestamento. É óbvio que não. Então, letra C, descartado, tá? Na letra D, a caatinga padece da ausência de uma política clara de conservação de seus recursos naturais que não vem sendo aplicada e que, portanto, não é capaz de estancar a desertificação que acomete o Nordeste. A letra D, quem marca, e muitos de vocês marcaram, é aquela pessoa que tem uma percepção meramente interpretativa, porque você há de convir, o sentido aí é bem próximo do texto original. Aí vem a parte que eu considero mais perigosa. Ele bota um segmento, uma reescritura, que mantém o mesmo sentido da frase original, só que ele incute um desvio gramatical sutil, quase imperceptível. Eu quero que você afie a sua visão para alguns casos. Se aparecer crase, eu quero que você desconfie. Se aparecer se, o pronome se, eu quero que você desconfie. Se aparecer o pronome relativo que, eu quero que você desconfie. E a outra coisa, quando aparece algum daqueles verbos que exigem acento para indicar o plural ou o singular, caso dos verbos tem e vem. Repara que o vem aí foi empregado com acento, não foi? Este vem empregado com acento só deve acontecer, e aí que entra o propósito deste simulado, se você não sabe, se vai aprender agora e quem sabe vai relembrar, só se emprega acento no verbo vem quando ele está no plural. Para saber se está certo ou errado, responda. O que é que vem sendo aplicada? O que vem sendo aplicada é a política clara de conservação. A política não vem sendo aplicada, portanto, não vem sendo aplicada remete à política. Política está no singular ou no plural? Singular, certo? Portanto, não há o menor propósito em empregar o acento diferencial no vem aí. Se este vem estivesse sem acento, tudo bem, mas uma política que não vem sendo aplicada, não há razão por que você acentuar aquele vem com acento circunflexo que indicaria o plural. Por que plural se política está no singular? Então, eis aí o erro. Repara a sutileza do erro. Ele distancia bastante o referente do vem para que você perca a noção de concordância, tudo bem? E aí se torna quase imperceptível o erro. Agora, fique tranquilo, é uma questão que se afia. Se você faz uma, duas, três, quatro questões, você começa a observar essas coisas com mais atenção, tá? Então esteja atento ao emprego dos verbos que pedem acento quando indicam o plural. É o caso de vem e de tem e vem. No singular, sem acento, no plural, com acento, tá legal? Esta caneta tem utilidade, sem acento. Estas canetas têm utilidade, com acento agora, tá legal? Vamos à letra E. A caatinga lamenta a falta, tudo bem? Você não pode reclamar do fato de falar que a caatinga lamenta. Ah, mas não é a caatinga que lamenta. Não, a caatinga lamenta é uma metonímia. Dizer que a caatinga lamenta não tem nada de errado.
Seria o mesmo que eu dissesse que eu espero que o curso inteiro passe na prova. Não é o curso que vai passar, são as pessoas. O Brasil todo espera o desfecho da negociação. Não é o Brasil que espera, são os brasileiros. Isso não é erro. Isso é um recurso linguístico denominado metonímia, em que você emprega o lugar pelas pessoas, perfeitamente adequado e sem nenhum erro, tá legal? Então aí tudo bem, ó. A Caatinga lamenta a falta de uma política objetiva de conservação capaz de estagnar o processo de desflorestamento e que não apenas ajude a evitar a formação de deserto em pleno Nordeste, mas também a contê-la. Gostei muito da reescritura porque ela mantém o sentido original. Agora, um fator imprescindível aí neste caso é a observação da acentuação gráfica. Se você reparar no final, o que ele diz é evitar a formação de um deserto em pleno Nordeste, mas também a contê-la. Ele não acentuou o verbo. Ah, não brinca que foi isso. Sim, foi isso. Faltou o acento aí, ó, do contê-la. Quando você tem essas formas, amá-lo, dizê-lo, encontrá-lo, propô-lo, você vai sempre acentuar estas formas aqui, ó, se elas forem oxítonas ou monossilábicas, terminadas com A, E e O. Amá-la tem acento, dizê-lo tem acento, repô-lo tem acento, tá legal? Se essas formas forem oxítonas ou monossilábicas, você vai acentuá-las quando terminadas em A, E, O. Amá-la, encontrá-la, enforcá-la. Com E também, dizê-lo, fazê-lo. Com O, repô-lo, propô-lo, supô-lo, tudo bem? Com I, não. Comprei o bolo e fui parti-lo. Parti-lo. É com I, não acentuo, tá? A não ser no caso do hiato, que nós veremos. Agora, essas formas devem ser acentuadas quando houver formas oxítonas ou monossilábicas terminadas com A, E e O. Tudo bem? Vamos à próxima. Número 4. Uma política clara de conservação que estanque o processo. No trecho, o verbo estancar foi corretamente empregado no presente do subjuntivo. Sempre que eu quero sugerir ao meu aluno que ponha um verbo no presente do subjuntivo, eu sugiro a ele que use uma estratégia bastante simples. Diga que é provável que ele e o verbo aparecerá sempre no presente do subjuntivo, tá? Escrever é provável que ele escreva. Pensar é provável que ele pense. Correr é provável que ele corra. Estancar é provável que ele estanque. Tudo bem? Sempre que você colocar um é provável que, o verbo naturalmente se induz ao presente do subjuntivo. Por que isso? Se é provável, é uma conjectura, é uma suposição. Se o verbo expressa conjectura ou suposição, ele fica naturalmente no subjuntivo, tá? Então é provável que eu pense, é provável que eu corra, é provável que eu sorria, é provável que eu estanque e por aí vai, tá? Vamos lá. Assinale a opção em que o verbo, indicado entre parênteses ao final de cada período e flexionado nos mesmos tempo e modo, foi empregado de forma inadequada. Vamos lá. A letra A. Ainda que haja quem adira ao governo a responsabilidade pelo desflorestamento, há muito que a sociedade pode fazer por ela. Adira, está certo? Sim, perfeitamente correto. O verbo aderir segue o mesmo processo de conjugação dos demais verbos terminados em erir, como aderir, gerir, preterir e preferir. De todos esses verbos, o verbo preferir é o mais fácil de conjugar. Então, ó, é provável que ele prefira, não é isso? É provável que ele prefira. Gerir, acredite, é provável que ele gira. Aderir, é provável que ele adira. Preterir, é provável que ele pretira. Desconfortável, eu sei que é desconfortável. A prova não vai mandar você conjugar o verbo amar, pular, esses verbos que você conjuga no dia a dia. A prova gosta de verbos de conjugação complexa, como é o caso dos verbos terminados com erir. Preferir é o único que eu conjugo tranquilo. É provável que ela prefira. Preterir é provável que ela pretira. Aderir é provável que ela adira. Gerir, acredite, gerir, de gerente, é provável que ela gira. Feio, desconfortável, mas correto. Então, a letra A está certa e ele quer errado. Na sequência, é preciso que o governo intermedie um acordo que vise solucionar o problema. Eis a questão, eis a resposta. O verbo intermediar faz parte daquela estratégia do Mário, ou Mario, já que não há acento aí. Essa estratégia faz você compreender os 6 verbos irregulares que seguem o mesmo processo de conjugação do verbo odiar. Lembra quais são os verbos do Mário? Mediar, ansiar, remediar, intermediar e incendiar e odiar.
Sempre que um desses verbos aparecer, mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar numa conjugação, eu sugiro a você que empregue o verbo odiar como paradigma conjugacional, ou seja, encaixe o verbo odiar naquela construção. A forma que o verbo odiar assumir deverá ser a forma dos demais 6 verbos. Vou repetir: mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Tudo bem? Se eu encaixasse o verbo odiar aí, ficaria assim, ó. É preciso que o governo odie. Não, é preciso que o governo odeie. É provável que ele odeie. Tudo bem? Já que é provável que ele odeie, já que é preciso que o governo odeie, o certo é preciso que o governo intermedie. Não se incomode com o fato de soar desconfortável. O que a prova quer é uma conjugação desconfortável de fato, tá? Então, o certo seria intermedie, não intermedie. Letra B é a resposta, tudo bem? Vamos às demais. A letra C. É imperativo que se repila certa aversão à região muito comum aos moradores das regiões sul e sudeste. O verbo repelir é um verbo normal. É provável que ele repila. A conjugação pode ser das incomuns e desconfortáveis, mas não tem nada de errado, tá legal? A letra D, mesmo que se anseie. Opa, mais um verbo do Mário. Ó. Mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Você não colocaria mesmo que se odeie? Então, mesmo que se anseie. Perfeitamente correto. Tá legal? Letra E. Embora se gira a entidade de conservação com rigor, acredite, desconfortável, terrível, nem recomendo a você que conjugue esse verbo no dia a dia. Mas o verbo gerir segue o mesmo processo de conjugação do verbo preferir. É provável que ele prefira, então é provável que ele gira. Pode ser desconfortável, mas está correto. Tá legal? Tudo bem? Então a resposta é a letra B de bola. O certo seria intermedie. Não esquece os verbos do Mário, tá? Mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Esses verbos seguem o processo de conjugação do verbo odiar sempre, tá? Pessoal, vamos à questão 5 agora. Veja, a respeito dos recursos de coesão referencial e da pontuação do texto, é incorreto afirmar que, não sei qual é o seu grau de desatenção, mas eu costumo, às vezes, me esquecer de reparar esse conceito de correto e incorreto aí. Ele quer a afirmação incorreta, não a correta, tá? Vamos lá. Quando ele fala em recursos de coesão, ele vai fazer referência aos elementos que são empregados para fazer menção ao que já fora expresso já e evitar assim a sua repetição. Normalmente aparecem aí pronomes relativos, verbos de função vicária, pronomes demonstrativos ou hiperônimos, tá? Os elementos que vão aparecendo aí eu vou analisar com você até chegar à resposta incorreta. Vamos lá. A letra A. Único bioma de ocorrência exclusiva no Brasil que já ocupou 10% do território nacional. Olha o que ele diz. O termo em destaque pertence à classe dos pronomes relativos e remete anaforicamente ao termo bioma. Vamos ver. O que, pronome relativo, ele é passível de troca por o qual, a qual, os quais ou as quais. Gosto desta estratégia? Razoavelmente. Eu prefiro que você perceba que o que é pronome relativo usando justamente o que a própria questão sugere. Se o que for pronome relativo, ele vai ser passível de troca por um termo a que ele se refira anteriormente. Tá legal? Portanto, já que ele sugere que o que faz referência a bioma, tente ler a oração que o que introduz, trocando o que por bioma. Vamos ver, ó. O bioma já ocupou 10% do território nacional. Repito, eu troquei o que por bioma e li a oração que o que introduz. O bioma já ocupou 10% do território nacional. Se eu consigo trocar o que por um termo que o preceda, claro, com manutenção do sentido e da correção original, eu consigo perceber duas coisas. Sim, ele é um pronome relativo, tá legal? E ele remete ao termo a que ele se refere. Então, o número 1 está correto. Então, se eu quero confirmar que um que é pronome relativo, eu tento trocá-lo sempre por um termo que o preceda, um termo que venha antes dele. Essa substituição terá duas utilidades. Você vai reconhecer qual é o seu referente, já que ele sempre é passível de troca pelo termo a que ele se refere, tudo bem? E vai descobrir com isso que o que é pronome relativo também, tá legal? Então use esse procedimento. Quando a prova propuser a você que o que é pronome relativo e se refere ao termo tal, substitua o que pelo tal termo. Se você vir que consegue fazer isso, você confirma as duas coisas, que o que é relativo e que ele realmente se refere ao termo X lá, tá legal? O travessão empregado na segunda linha tem caráter enfático. De fato, o travessão pode ser empregado com caráter enfático, tá legal? E poderia ser substituído por uma vírgula. Sim, poderia.
O travessão que introduz o discurso direto, o travessão que introduz o discurso direto, aquele em que o personagem fala alguma coisa, é o único travessão que você nunca poderá trocar por uma vírgula. Os demais travessões, sobretudo aqueles que são empregados para dar ênfase a uma expressão, a inserção de uma comunicação qualquer, são passíveis de troca por vírgula. Isso faz, entretanto, com que a informação perca sua carga enfática. Quando você bota uma expressão entre travessões, ela ganha um destaque maior do que teria se fossem apenas vírgulas ali empregadas, tá? Mas veja em que ponto a questão se equivoca. O travessão empregado na segunda linha tem caráter enfático e poderia ser substituído por vírgula, mantendo a correção e o caráter de restrição do segmento introduzido por ele. Você sabe, quando se põe uma vírgula antes de um pronome relativo, e há um pronome relativo lá logo após a travessão no texto, quando se emprega uma vírgula antes de um pronome relativo, não se tem mais ideia de restrição, tem-se ideia de explicação. A oração subordinada adjetiva, aquela que começa com pronome relativo, se ela for introduzida por uma vírgula, ela terá um caráter de explicação e não de restrição. Ah, mas eu já vi em certos lugares. Esqueça, na prova eles são pragmáticos. A oração adjetiva, se estiver sem vírgula, será restritiva, com vírgula explicativa. Quando ele diz que a vírgula manterá o caráter de restrição, ele estraga a afirmação. Vírgula, diante de um pronome relativo, nunca dará caráter de restrição. Tudo bem? Isso que estragou a letra B. Nas demais, o termo bioma é um hiperônimo de caráter catafórico. O que é um hiperônimo? Quando você substitui Messi por jogador, Machado de Assis por escritor, Niterói por cidade, martelo por ferramenta, está trocando a expressão mais precisa por uma mais vaga, uma mais imprecisa. Nesse processo de substituição, dá-se o nome do termo mais vago de hiperônimo. Repara, quando ele fala bioma, ele está remetendo à caatinga. Bioma é uma designação mais vaga e mais imprecisa. Há vários biomas. Agora, a caatinga é vista de forma mais específica. O termo que é empregado de forma vaga, escritor para remeter a Machado de Assis, jogador para remeter a Messi, é chamado de hiperônimo. E quando ele fala que é catafórico, é porque ele é empregado para fazer referência à caatinga que ainda seria citada. De fato, e o bioma no texto é um hiperônimo, ou seja, uma expressão vaga, que vai remeter à caatinga que ainda será citada. Por isso que tem caráter catafórico. Não esquece, se remete ao que veio antes, é anafórico. Se remete ao que será citado, é catafórico. Tudo bem? Letra C, correta então. A vírgula que antecede o termo ameaça se justifica por isolar termo de função acessória de caráter explicativo. É um aposto. Repara, aquela expressão que é introduzida pela vírgula no texto, pode reparar, a expressão que começa com a vírgula e ameaça, blá, 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 desempenha a função de aposto explicativo. O aposto explicativo virá sempre entre vírgulas e explicando o termo antecedente. Então, se você fala, por exemplo, a desertificação, vírgula, uma ameaça concreta, isso é um aposto, tudo bem? O estudo, vírgula, elemento imprescindível aos aprovados, isso é um aposto. Os livros, vírgula, companheiros dos sábios, isso é um aposto. O aposto explicativo sempre tem vírgula. O aposto explicativo sempre tem vírgula e sempre explica o termo antecedente. Repare que eu falei o aposto explicativo e não os demais tipos de aposto que há. Tá legal? Na letra E, o pronome sua, penúltima linha, é elemento de caráter anafórico, cujo referente é caatinga. Quando ele fala sua extensão, é a extensão da caatinga. Uma característica interessante dos possessivos, meu, minha, teu, tua, seus, suas, nosso, nossa, vosso, vossas, é que os pronomes possessivos fazem sempre referência ao possuidor e não à coisa possuída. Então, ontem eu vi um professor caminhando com a sua caneta. Sua se refere ao professor e não à caneta. Os possessivos remetem sempre ao possuidor. Estratégia? Quando você vira um possessivo e quiser saber qual é o seu referente, basta que você pergunte a quem pertence o que vem após ele. Então, se eu digo para você que vi uma mulher caminhando com seus cães, são os cães de quem? São os cães da mulher. Então, seus remete à mulher e não a cães. Cuidado, possessivos remetem ao possuidor e não à coisa possuída. Tudo bem? Vamos à próxima, então. Agora, outro texto. Como é do feitio da banca, eles dificilmente colocam um texto só. A prova do TJ, se não me engano, foram 18 textos, mas textos pequenos, testículos lá, às vezes uma chargezinha pequena, um parágrafo só, o que não torna a questão mais ou menos difícil. Tudo bem? Você já leu o texto, já fez as questões, vou a elas direto.
Olha só, número 6. O narrador de um conto assume determinados pontos de vista para conduzir o seu leitor a observar o mundo sob perspectivas diversificadas. No conto de Nelson Rodrigues, a narrativa busca emocionar o leitor por meio do seguinte recurso. Apesar de a questão soar um tanto quanto subjetiva, ela tem uma resposta a que se chega de forma objetiva. Basta você olhar o texto que você percebe que durante o texto só aparecem dois pontos de vista. O ponto de vista do narrador é ele, por exemplo, que fala que são as palavras que separam, tudo bem? É ele, por exemplo, que fala, que dá a explicação para vários caracteres meio subjetivos. E o ponto de vista do próprio personagem milionário que aparece ali. O ponto de vista da personagem chinesinha que aparece aí não é de forma alguma explorado, em momento algum se sabe o que ela sente ou o que ela pensa. Ela só aparece no texto para representar o amor e para morrer logo depois, tudo bem? Então, olha só, aí neste caso, a resposta certa é alterna o ponto de vista do personagem milionário com o do narrador. O próprio narrador do texto se manifesta muitas vezes aí. É ele que diz que são as palavras que separam, por exemplo. Além disso, permeiam todo o texto as visões, as percepções de vida do próprio personagem milionário, tudo bem? Então o texto ele busca a identificação com o leitor através da alternância da visão do próprio narrador e do personagem milionário que aparece aí, tá legal? Uma questão aqui você poderia chegar até por eliminação também, tá? As demais opções são opções que não trazem a mesma informação relevante que a letra C traz. Vamos a ela. A letra A diz: expressa diretamente o ponto de vista do personagem milionário. Ele não expressa diretamente o ponto de vista do personagem milionário, não é só o ponto de vista dele que aparece o tempo todo. E mesmo quando aparece, não é exposto de forma direta, não. Tá legal? Expressa de maneira indireta o ponto de vista da personagem chinesa, que não aparece em momento algum a opinião, o ponto de vista dela, tá? A letra D diz que alterna o ponto de vista do personagem milionário com o da personagem chinesa. Coitada, ela só morre na história, não faz mais nada. Narra de forma objetiva e sem elementos modalizadores. O texto não tem quase nada de objetivo. Ele é marcado a todo momento por visões pessoais do narrador e as opiniões pessoais do milionário aí também, tá? Então ele é cheio de subjetividades e de elementos modalizadores, ou seja, expressões pessoais do próprio autor do texto ou dos personagens que ele aparecem, tá legal? Olha só, ao dizer que a personagem passou de um silêncio a outro silêncio mais profundo, além de criar uma imagem poética, o narrador consegue suavizar a imagem da morte, dando-lhe feição menos grotesca. Dá-se a esse recurso o nome de eufemismo. É uma figura de linguagem que busca justamente suavizar o que poderia ser grosseiro. Em vez de você falar que a pessoa morreu, você pode falar que ela foi morar com Jesus, que os anjos a levaram, que ela adormeceu o sono eterno. Repara, ao dizer que a mulher foi descansar com os anjos, você fala da morte de forma muito mais suave. A ideia do eufemismo é buscar a suavização de uma expressão grosseira. Cuidado para não confundir eufemismo com disfemismo. A linguagem disfêmica piora o que já era ruim. Em vez de você falar que a pessoa foi descansar com os anjos, fala que ela já deve estar apodrecendo no caixão já. Falar que ela apodrece no caixão não é uma linguagem eufêmica, é uma linguagem disfêmica, tudo bem? Identifique a opção que aponta, respective corretamente, os nomes das figuras de linguagem empregadas nos textos abaixo. Vamos lá. Primeiro está assim, ó. É ter com quem nos mata lealdade. Camões. Veja, não se espera que se tenha lealdade com uma pessoa que nos mata. Ter lealdade com uma pessoa que nos mata não tem sentido. Contrapõe-se à lógica, contrapõe-se ao que se espera de uma reação normal de um ser humano. Quando um segmento expressa uma coisa que se contrapõe à lógica, por exemplo, um salva-vidas que afoga as pessoas, né? Um médico que adoece as pessoas, se você constrói uma frase, constrói um segmento em que se expressa o oposto à realidade, em que há uma contraposição ao que se espera, nós temos aí um paradoxo ou oxímoro, tá? Paradoxo ou oxímoro acontece quando você expressa o contrário daquilo que se espera. Você tem uma contraposição ao bom senso aí, tá? Ter lealdade com quem se mata é um oxímoro ou paradoxo, tudo bem? Sempre trazia uma mala esfarrapada a autores clássicos que citava a qualquer momento. Quando você diz que cita autores clássicos, repara, você não está citando os autores, você cita os textos dele, você cita as frases dele, tudo bem? Então, fazer referência aos textos pelos autores é chamado de metonímia. Quando você fala, por exemplo, que nunca leu Machado de Assis,
Quando você fala que adora Paulo Coelho, está citando aí os autores em detrimento às obras. Falar que você traz na mala os autores, não são os autores. Machado de Assis não está na sua mala, concorda? Neste caso, você emprega o autor no lugar da obra, isso é uma metonímia, tá? Via que vinham e voavam vorazes as vespas. Se você lê essa frase, você percebe que ela faz uma brincadeirinha fonética aí. Ela faz uma repetição do fonema V. O fonema V aparece aí várias vezes, está vendo? Quando você tem uma repetição de fonemas consonantais, dá-se a isso o nome de aliteração, tudo bem? Então a resposta aí é a letra C. Paradoxo, metáfora e aliteração. Paradoxo, metonímia e aliteração. Paradoxo pela contraposição ao sentido, né? De ter lealdade com quem se mata. Metonímia porque é uma questão de substituição. Você emprega autores no lugar das obras. E aliteração porque você brinca com a repetição de fonemas consonantais aí, tá legal? Uma breve olhada nas demais figuras que aparecem. Antítese é o jogo de contrastes semânticos, tá legal? Quando você fala, por exemplo, já estou cheio de me sentir vazio. Cheio e vazio, antítese. Metonímia já vimos, aliteração também. Metáfora é o emprego da linguagem conotativa, da comparação mental. Se você fala que amar é um deserto, definir amar como um deserto é uma metáfora, tudo bem? Metonímia já vimos, zeugma é quando você omite um termo que já fora citado. Esta caneta, muito mais importante do que a sua. Esta caneta é muito mais importante do que a sua caneta. Zeugma consiste em omitir aquilo que já fora citado, tá legal? Antítese já vimos, metáfora também, aliteração também. Sinestesia, mistura de sentidos. Quando você fala que aquilo foi uma visão amarga, você está misturando visão com paladar. Quando você fala que da cozinha vinha um cheiro suave e doce, você misturou olfato, tato e paladar. Essa mistura de sentidos é que faz a sinestesia. Prosopopeia é a atribuição de características racionais a seres irracionais, falar que as árvores se sentem perdidas, falar que só a televisão entende as minhas dores. Você está atribuindo características humanas ao que não é humano. Isso é prosopopeia ou personificação. E a ironia consiste em você expressar o contrário evidente da realidade. Quando você fala, o Brasil passa por uma situação econômica de muita bem-aventurança, os políticos são honestíssimos e o povo está extremamente feliz. Isso é uma ironia, a expressão do contrário da realidade. Tá legal? Então, letra C de casa é a resposta. Perfeito? Vamos à próxima. Nunca houve uma palavra entre os dois. Nunca. Análise sintática. Identifica a opção em que o termo em destaque desempenha a mesma função que do termo acima. O verbo haver é um verbo muito frequente nos concursos. A FGV não é diferente, ela cobra o verbo haver como quase todas as bancas. O que se sabe sobre o verbo haver é que se ele for empregado com o mesmo sentido que existir, ele não terá sujeito. É um verbo impessoal, que não tem sujeito e não admite plural. Lembra? O haver igual a existir é impessoal, sem sujeito e sem plural. O que pouca gente sabe, e você tem que saber, é que quando o verbo haver é igual a existir, ele é um verbo transitivo direto. Então, se eu falo que na minha mão existe uma caneta, sujeito. Na minha mão há uma caneta, objeto direto. Ó, em sua cabeça existe um pensamento, sujeito. Em sua cabeça há um pensamento, objeto direto. Se fosse não existiu uma palavra, seria sujeito, mas não houve uma palavra, objeto direto. Tudo bem? O verbo haver igual a existir é impessoal, sem sujeito, sem plural e transitivo direto. Tudo bem? Aí ele pede a opção em que o termo em destaque também desempenha a função de objeto direto. Vamos ver, olha só. Nem mesmo a mais sutil intromissão do marido admitia a mulher. Eis a resposta. Analisa comigo. Ele faz aí um hipérbato, uma inversão dos termos sintáticos. Em vez de falar que a mulher não admitia nem mesmo a mais sutil intromissão do marido, ele inverte a frase e diz que nem mesmo a mais sutil intromissão do marido admitia a mulher. Não se permita confundir por hipérbatos, por inversões. Analise normalmente. Quem não admitia a intromissão era a mulher. Portanto, a mulher vai desempenhar nesta oração função sintática de sujeito. Se eu disser para você que a mulher não admitia, você fará a seguinte pergunta. A mulher não admitia o quê? Essa estratégia da pergunta funciona? Sim, funciona. Desde que você faça uma pergunta cuja resposta você possa obter. Tudo bem? Não invente perguntas cujas respostas não existem. Então, se eu disser que a mulher não admitia, você perguntará o quê? Admitir é um verbo transitivo direto. E o que a mulher não admitia? Nem mesmo a mais sutil intromissão do marido, objeto direto. Uso sempre uma estratégia
para confirmar que o objeto direto é de fato um objeto direto. A troca por o, a, os, as. Se a mulher não admitia intromissão, a mulher não a admitia. Tudo bem? Neste caso, objeto direto, número 8, letra A. Vamos às demais? Passou de um silêncio a outro mais profundo. Quando você fala que passou de um silêncio a outro mais profundo, repara, a própria preposição aí, diante de a outro mais profundo, faz você perceber que este termo não seria um objeto direto. Tá legal? Quando você fala que passou de um lugar a outro lugar, do ponto de vista físico, seria uma adjunta adverbial de lugar, tudo bem? Mesmo que empregado de forma metafórica, tá? Doeu-lhe, porém, o escândalo. Muitos marcam essa. Mas veja bem, quando eu falo doeu-lhe, porém, o escândalo, o verbo é doeu, certo? E o que foi que doeu? O escândalo. O escândalo doeu. Portanto, o escândalo aí vai ter função de sujeito. O amor começou ali. Ali é um adjunto adverbial de lugar, tudo bem? A distância é o esquecimento, predicativo do sujeito. Foi empregado para qualificar a distância. Tá legal? Isso não é um objeto direto. O esquecimento qualifica a distância, não complementa o verbo ser. Olha o verbo de ligação aí, ó. Portanto, letra A é a resposta. O único aí que de fato apresenta um objeto direto como denunciado, tá? Vamos à próxima. Ao definir a miséria como objeto, o narrador nos faz ver que, aos olhos do milionário, a miséria do local. Repara, se você não conhece a palavra, fica difícil fazer. Mas o que você faz então? Inteligentemente, recorre ao contexto, tá legal? Analisando pelo contexto, você ficaria em dúvida entre duas opções. Você ficaria em dúvida entre as letras A e B, certo? Porque causar culpa, não. Causar objeção, não. Causar temor, não. Você fica em dúvida entre compaixão e repulsa. Mas se você voltar ao texto, perceberá que ele só passa a ter algum sentimento afetivo por aquela realidade depois que ele vê a personagemzinha chinesinha lá, tá? Até então, não. O sentimento que ele tem quando caminha por ali é um sentimento de nojo, um sentimento de repulsa, de aversão de fato, tá? Então, a letra B é a melhor resposta aí. Compaixão, ele pode passar a sentir depois que ele tem contato com a personagem. Até então, o sentimento é de repulsa. A interpretação faz você perceber a significação mais adequada para o termo em destaque aí, tá legal? Quando for assim, volte sempre ao texto e perceba qual dos conceitos aí expostos caberia sem que houvesse uma alteração ao valor semântico da construção lá, tudo bem? Vamos à próxima. Em As Faces Escavadas da Fome, o termo em destaque mantém com face relação de adjunção adnominal. Identifique a opção em que se destacou um complemento nominal e não um adjunto nominal. É aquela clássica questão da FGV. A FGV ela segue o seguinte raciocínio. Se há uma postura de agente, nós temos um adjunto nominal. Se a postura é paciente, nós temos um complemento nominal. Tudo bem? A postura da banca é bastante pragmática quanto a isso. Se ele propuser a você que identifique um complemento em meio a vários adjuntos, você vai procurar com calma qual dos termos sublinhados representa o paciente da ação expressa pelo termo não sublinhado. Vou explicar a você. Veja bem, ó. Aquiescência da esposa, desespero do milionário, proliferação das pestes, presunção da dúvida e visão do narrador. Veja bem, aquiescência entendamos como ação de aquecer, desespero como ação de desesperar-se, proliferação de proliferar, presunção de presumir e visão de ver. Tudo bem? Perfeito. Agora, dos termos sublinhados, apenas um indica aquele que sofre ação expressa pela ação do termo que não está sublinhado. Quando eu falo aquiescência da esposa, a esposa permite, a esposa aquece, ela pratica a ação. Aquiescência é a concordância, tá? Desespero do milionário. Até porque, repara, quando eu falo aquiescência da esposa e desespero do milionário, ambos expressam a ideia de posse. Ambos dizem a quem pertence alguma coisa. E aí, para facilitar a sua vida, quando você vir que a expressão expressa posse, quando você vir que a expressão diz a quem pertence alguma coisa, só pode ser um adjunto nominal e não um complemento. Tá legal? O complemento nominal nunca expressa a posse. Então, quando eu falo aquiescência da esposa, é a aquiescência dela. Quando eu falo desespero do milionário, é o desespero dele. Essas expressões que expressam posse nunca terão função de complemento, tá? Proliferação das pestes. As pestes proliferam, elas não são proliferadas. Elas agem, elas praticam a ação de proliferar. Portanto, adjunta nominal pela sua postura ativa.
Na concepção da banca, os três termos são agentes. Ó. A esposa aquece, o milionário se desespera e as pestes proliferam. Tudo bem? Agora veja a letra D. Presunção, entendamos como ação de presumir. A dúvida presume ou é presumida? A dúvida não presume, a dúvida é presumida. Como ela é presumida, eis a resposta. Isso é um complemento nominal, tá? Vou te dar 3 exemplos de complementos nominais. Reparem como a postura é sempre passiva, tá legal? Ó, destruição das florestas. As florestas são destruídas, tá? Elaboração de testes. Os testes são elaborados. Reescritura de frases. As frases são reescritas. O CN sempre indica o paciente da ação. Quando eu falo presunção da dúvida, a dúvida não presume, ela é presumida. E aí, visão do narrador, o narrador vê. Como ele vê, é um adjuntas nominal. O interessante dessa questão é que se eu dissesse visão da paisagem, a paisagem seria vista, aí seria um complemento. Mas quando eu falo visão do narrador, o narrador vê, ele não é visto. Tá? Então observa, ó, a visão do narrador era idílica, o narrador vê, adjunto. A visão da paisagem deixou o milionário infeliz, a paisagem foi vista, aí seria um complemento. Tudo bem? Postura passiva, letra D de dado, eis a resposta. Tudo bem?